Olha, a Polícia Federal abriu uma nova linha de investigação contra Jair Renan Bolsonaro, o filho mais novo do Bolsonaro, e eu vou te dar uma boa notícia. O Bolsonaro não conseguiu interferir. Isso explica a declaração do Bolsonaro na semana passada, em que ele disse que não sabe se o Renan está certo ou errado, em que ele disse, ele mora com a mãe, a gente não tem muito contato, quer dizer, ele se afastou do filho. Por quê? Porque se o Jair Renan vier a ser preso antes da eleição, e essa possibilidade existe, o Bolsonaro não quer ser associado a ele. Só que tem um problema, é impossível não associar o filho 04 ao Bolsonaro. Por quê? Porque o Renan Bolsonaro tem negócios com o governo federal e essa nova linha de investigação da Polícia Federal está seguindo dinheiro e chegou, sabe onde? Chegou no maior financiador daquele partido que o Bolsonaro tentou criar, o Aliança Fascista, Aliança pelo Brasil, lembra daquele partido? Que até o logo do partido era feito com balas de revólver? Pois bem, o maior financiador é um empresário chamado Belmonte. Esse empresário, ele doou móveis para o Jair Renan Bolsonaro e ele ganhou, depois disso, contratos com o governo federal, contratos milionários. E a Polícia Federal começou a investigar por quê? Porque todo mundo que fazia doações ao Renan ganhava contratos com o governo Bolsonaro. Então tá difícil, tá muito difícil não associar o Jair ao filho, que também chama Jair, né? Jair Renan Bolsonaro. Olha, eu vou te mostrar aqui todo o esqueminha do Renan Bolsonaro, que era lobista, e o esqueminha criminoso dele, e que a Polícia Federal já tá na cola, mas antes, um segundo, eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aqui a gente vai pra cima desses bandidos, todo dia, aqui não tem férias, não tem feriado, não tem ano novo, Natal, não. Aqui a gente vai pra cima deles, porque eles não descansam em destruir o Brasil, continuam destruindo o Brasil sem descanso, então a gente não descansa aqui no Plantão Brasil em destruir o bolsonarismo, é ou não é? Então, eu peço aí a sua inscrição, é um segundinho, ficar aqui embaixo do vídeo o botão inscrever, e aí você ajudará na oposição ao desgoverno. E no fim do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som e já peço que você também, no primeiro comentário, deixe as minhas outras redes sociais, peço que você também siga lá nas outras redes sociais. Agora vamos falar sobre o Renan Bolsonaro, o Aliança Fascista, o papai Jair Bolsonaro, papai do Renan, né? Todos criminosos. Olha só, o esqueminha do Renan Bolsonaro é o seguinte, ele virou lobista. Quando o Bolsonaro assumiu, eu não sei se foi ideia do Renan ou da mamãe dele, que é a Ana Cristina Vale, né? Que gosta de ser chamada de Ana Cristina Bolsonaro. Então, se ela gosta de ser chamada por sobrenome de criminoso, tá aí, Ana Cristina Bolsonaro, a mãe do Jair Renan, ela é uma pessoa também que adora uma corrupção. Inclusive, ela foi tesoureira das rachadinhas do Carlos e do Flávio. E ela brigou com o Bolsonaro, eles se separaram quando o Bolsonaro viu que ela estava pegando quase todo o dinheiro para ela. Ou seja, é cobra comendo cobra. Aí ela percebeu o quê? Que o Jair virou presidente e que ela podia usar o filho, que aí é filho do Bolsonaro, e usar o fato dele ser filho do Bolsonaro para fazer um esquema de lobby. Então eles contactaram um lobista investigado pela CPI da Covid, um cara criminosíssimo, que é o Marconi. Lembra desse Marconi? Que ele era dono de uma empresa que ia ser utilizada para roubarem mais de R$1 bilhão em vacinas. Lembra da vacina da Covaxin? Era R$1,6 bilhão, ia ser pago adiantado, a vacina não foi aprovada até hoje, ou seja, a vacina não chegaria, eles iam pagar R$1,6 bilhão e o dinheiro ia todo para Precisa, que era desse Marconi aí. Esse Marconi lobista que faz negócios com o Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara e faz negócio com outros políticos corruptos há muitos anos, ele ajudou o Renan Bolsonaro a abrir uma empresa. Ok. Inclusive a empresa do Renan Bolsonaro, quando você liga no número dela, que está no CNPJ, né? Quando se cadastra uma empresa num CNPJ, é necessário dar um número de telefone para a empresa. Quando liga para o número da empresa dela, cai no escritório desse Marconi, do advogado desse Marconi, só para que você saiba. Então são muitos criminosos ligados. Aí o Renan Bolsonaro começou a fazer o trabalho de lobista. O que é lobista? Tem lobista que comete crimes e lobista que não comete crimes. Entre nós, 90%, para não falar 99%, 90% dos lobistas cometem crimes, tá? 90%. Mas tem... Vai falar, mas Thiago, tem um lobista tal que não comete crime. Pois bem, então ele tá nos outros 10, mas 90% cometem crimes. Então o lobista faz o quê? O lobista, ele liga alguém do governo, que tem verba de governo, a um empresário. Ele faz essa ligação. Geralmente essa ligação é feita, essa ponte é feita com crime, porque o lobista pega a parte dele de dinheiro público. Ou seja, você vê que o Renan tá morando numa mansão, né? Pois bem, aí o que acontece? O Renan começou a fazer a ponte de empresários com o governo Bolsonaro. Eu já falei isso aqui várias vezes. Só que a Polícia Federal descobriu também o seguinte,
Quando o Renan ele criou o escritório dele foi reformado, uma reforma assim luxuosa, tudo em mármore, em granito, assim, peças caríssimas no escritório dele. A Polícia Federal fez busca e apreensão e apreendeu mensagens no celular do sócio do Renan Bolsonaro e de outras pessoas. Essas mensagens do WhatsApp, tem algumas que mostram o seguinte: o sócio do Renan Bolsonaro, que se chama Alan Lucena, foi até perseguido pela ABIN e tudo mais. O sócio dele trocando mensagens com a arquiteta sobre o escritório. E ele falava o seguinte: olha, a gente vai fazer uma cota de patrocínio para empresas que queiram patrocinar a reforma no nosso escritório. Imagina quanto é custar essa reforma para fazer cota de patrocínios. Aí a arquiteta até ri, ela fala: vamos pedir bolsa móveis, bolsa escritório, bolsa família, vamos pedir bolsa para os empresários, quer dizer, vamos pedir doações para os empresários. Aí a arquiteta até ri, fala: já vai aparecer na mídia, kkkk. Apareceu, né? Pois bem, ele ia aos empresários, ele até fala nas mensagens: tô indo encontrar com empresários hoje. Aí ele falava o seguinte, isso é lobista, falava: olha, você faz uma doação aqui para a empresa do filho do presidente, e aí quando você precisar de alguma coisa do governo, a gente faz a reunião, a gente agenda a reunião com você. Vou te dar um exemplo: a empresa que doou todos os mármores e granitos para o governo Bolsonaro ganhou mais de 15 contratos de mineração do governo Bolsonaro numa reunião que foi agenciada pelo Jair Renan Bolsonaro, e que a reunião foi marcada pelo assessor da presidência da República. Ou seja, não tem como não ligar o Bolsonaro ao crime do filho dele. Tá, eu vou falar, alguém ganhar doação em troca de marcar uma reunião de uma empresa com o governo, isso é crime. Alguém pode falar: mas Thiago, essa empresa talvez ganhasse os contratos de mineração mesmo se não tivesse feito a doação para o Renan, mesmo se não tivesse tido aquela reunião. Talvez a empresa ganhasse o contrato de mineração, talvez fosse uma coisa que não fosse ilegal. Mas o fato da empresa ter conseguido a reunião graças à doação que fez ao Jair Renan Bolsonaro, isso configura crime, tá? Então, aí não tem dúvidas. Só que descobriram o seguinte: as empresas que doavam móveis, e móveis caros, para o escritório do Jair Renan Bolsonaro, ganhavam também contratos com o governo federal. Uma dessas empresas ganhou 25 milhões de reais em contratos com o governo federal para o fornecimento de sofás, mesas de escritório, enfim, de móveis para o governo federal. E essa empresa também doou móveis para o Jair Renan. Aí você vê o crime na cara: doa móvel para o filhinho do presidente, consegue uma reunião com o governo e começa a ganhar contrato. Imagina 25 milhões de reais na sua mão, você vai ficar feliz para você vender meia dúzia de móveis? Pois bem, aí a Polícia Federal já está investigando se esses móveis são superfaturados ou não. Aqui entre nós, são. Um sofá como esse, um sofá que custa, sei lá, R$1.000, era comprado por 5, 6, 7 mil. E o melhor, aí você fala: essa empresa fabricava móveis? Não. Por que o governo não comprou do fabricante? Porque aí não ia ter corrupção, né? Era mais difícil superfaturar. É mais fácil o quê? É o esqueminha do governo Bolsonaro, ter um intermediário em todas as compras. Lembra da vacina Covaxin, como é que era? Em vez de comprarem direto da empresa lá, compravam de uma intermediária. A intermediária ia lucrar 250 milhões de dólares. Por que não compraram direto da fabricante? E enquanto isso, o governo não queria comprar as vacinas da Pfizer. Por quê? Porque tinha que faltar vacina para que o STF, para que a justiça aceitasse que o governo pagasse muito mais caro por uma vacina que não estava nem aprovada. Esse era o esquema. Então, no caso dos móveis, a mesma coisa. Em vez de comprar direto com o fabricante, não, compra de um intermediário. Então, o intermediário compra o sofá que custa R$1.000 e vende por 5, 6, 7 mil para o governo federal. Aí você fala: Thiago, é corrupção? É claro que é. Aí você fala: e quem é esse empresário que vendeu 25 milhões em imóveis para o governo Bolsonaro? É um empresário chamado Belmonte. Esse empresário era vice-presidente do Aliança pelo Brasil, partido que o Bolsonaro tentou criar. Ele foi investigado no inquérito dos atos antidemocráticos e está no inquérito das milícias digitais sendo investigado. É outro que, tá desesperado esse empresário, porque ele sabe que assim que o Bolsonaro sair, ele vai preso. Então ele está desesperado. Ele ajudou a financiar também o Renan Bolsonaro, ganhou os contratos com o governo federal. Para você ter ideia, quando a Aliança pelo Brasil começou a ser criado, o partido foi alvo de 5, 6, 7 investigações em instâncias diferentes, em várias diferentes da Justiça Federal. Por quê? Porque tinha muito indício de corrupção. Esse empresário, por exemplo, ele deve mais de 10 milhões à Receita Federal. Ele tem empresas não declaradas em vários paraísos fiscais. Quer dizer, alguém que tem empresa em paraíso fiscal, eu vou te falar, geralmente, eu não posso falar que no caso do Belmonte mas geralmente é para receber propina. Geralmente. E aí você fala: mas Thiago, por que um empresário receberia propina
porque ele recebe propina no nome de alguém, ou seja, de outrem. Ou seja, algum político corrupto recebe a propina, mas não vai receber no próprio nome. Ele recebe no nome de um empresário amigo de confiança, então fica lá no paraíso fiscal, os dois têm a senha, os dois administram todo o dinheiro. É assim que funcionam os esquemas de corrupção. Aí você vê que esse empresário está ligado ao esquema do Jair Renan e a Polícia Federal já sabe, a Polícia Federal já tem as mensagens e a Polícia Federal agora está seguindo o dinheiro. Porque quando entraram 25 milhões na conta desse empresário, esse dinheiro vai para algum lugar. Porque não pense que o empresário, nossa, ele lucrou 25 milhões, vamos supor que aí, vamos supor que desses 25 milhões, o lucro dele tenha sido 10 milhões. Foi mais. Vamos supor que tenha sido 10 milhões, quer dizer, 10 milhões de dinheiro público foram pagos a mais para o empresário, 10 milhões roubados. Você acha que o dinheiro foi tudo para ele? Não. O dinheiro vai para os cúmplices dele, para os comparsas. É isso que a Polícia Federal está investigando, quem são os comparsas. E aí, a partir da quebra dos sigilos dele, e eu vou te dar um spoiler, que já foram quebrados, a Polícia Federal começa a ver para onde foi o dinheiro. Só que tem uma coisa, em esquemas de corrupção complexos, é por isso que muita gente fala, mas Thiago, não dá em nada, essas investigações duram anos e anos e anos. Em esquemas de corrupção complexos, sabe como se faz? O empresário, e olha, isso você não vai ver na mídia, viu? Você só vê aqui no Plantão Brasil. Até os outros canais de esquerda têm medo de falar isso. Eu te falo direitinho como funciona, viu? O empresário recebe o dinheiro, aí o que ele faz? Outros amigos dele, às vezes até ele, tem empresas de fachada. O que são empresas de fachada? Alguém cria só o CNPJ, não tem endereço, não tem telefone, não tem nada. E aí, eles dizem que essas empresas de fachada fazem notas fiscais para ele, dizendo, vamos supor, ele tinha uma intermediária que vendia móveis para o governo. Ah, mas essa empresa dele ganhou 25 milhões do governo, mas gastou. Gastou como? Comprando os móveis que revendeu. E gastou como? 300 outras empresas prestavam serviços para essa empresa. Que tipo de serviço? Qualquer serviço, porque o serviço não era prestado. Era só uma nota fiscal para essa empresa poder mandar o dinheiro para outro lugar. Porque o dinheiro não ficava nessa empresa, vai para outro lugar. Ah, e essa outra empresa de fachada? Quando o esquema é bem feito, essa outra empresa de fachada também manda o dinheiro para outro lugar. Quer dizer, às vezes são várias camadas de empresas de fachada e para a Polícia Federal chegar onde o dinheiro foi parar, demora. Demora muito. Eu vou te dar um exemplo. O maior caso de corrupção do Brasil, na história do Brasil, e eu falo pelos valores envolvidos, talvez na história mundial, foi o caso Banestado. A gente está falando aqui de 500 bilhões de reais lá nos anos 90, quando o real valia 100 vezes mais do que agora. 100 vezes não, mas valia muito mais do que agora. Quanto valia 10 reais nos anos 90 e quanto valem 10 reais hoje? O que você comprava com 10 reais? O que você compra hoje? Você sabe que o poder de compra é muito menor com 10 reais hoje do que era um ano atrás. Imagina 20 anos atrás. A gente está falando aqui de 500 bilhões de reais. Tá. A investigação durou mais de 2 anos porque eram mais de 10 camadas de empresas de fachadas no nome de laranjas. Esses laranjas nem sabiam que tinha essas empresas. Era gente que dava o CPF para qualquer coisa, assim, às vezes na rua mesmo, alguém vai lá, pede seu dado, vai te dar um presentinho, pede seu nome e CPF. Então, gente que nem sabia que tinha essas empresas, e aí essas empresas contratavam outras, que contratavam outras, e aí o dinheiro, para chegar no dinheiro demorou um tempão. Quando chegaram no dinheiro, colocaram um juiz ladrão chamado Sérgio Moro, que inocentou todo mundo. Só prendeu os laranjas que nem sabiam que estavam no esquema. Gente que não ganhou um centavo foi presa, e gente que movimentou bilhões e bilhões de dólares ficou pouquinho tempo preso, e todos foram inocentados pelo Sérgio Moro, e praticamente todos eles fizeram parte também da Lava Jato, os mesmos doleiros, as mesmas pessoas, só para que você tenha ideia. Então, esse era um esquema muito grande. Então, os esquemas agora do governo Bolsonaro são assim, é por isso que a investigação demora. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro não está conseguindo interferir. Aí, Thiago, tenho a dúvida. Você pode até comentar aí a sua opinião, eu vou ler. Será que o Bolsonaro não quer interferir porque ele quer mesmo que o Renan seja preso? Para ele se vitimizar por isso? E olha, eu quero que o Renan seja preso. Se o Bolsonaro vai se vitimizar ou não, que se dane, que seja preso o bandido. Ou, será que o Bolsonaro quer se afastar do Renan porque ele não considera muito o Renan? Vamos lembrar, o Renan é o filho que menos tem contato com o Bolsonaro. Quando ele tinha 10 anos, a mãe dele fugiu para a Noruega porque estava sendo ameaçada de morte pelo Bolsonaro. Algumas mensagens de celular que vazaram mostram que ele não tem contato bom com nenhum dos irmãos, os irmãos não gostam dele. Ele já no Instagram, ele brigou publicamente já com os irmãos ano passado, parou de seguir os irmãos também não o seguem, quer dizer, ele é afastado da família Bolsonaro. A prisão dele seria uma maneira do Bolsonaro se desvincular da ex-esposa dele de vez.
Outra, ou será que o Bolsonaro não está conseguindo interferir? Porque essa investigação, eu tô te falando desde o ano passado. Falando, o Bolsonaro não conseguiu, ele tentou trocar a delegada, tentou isso, não conseguiu. Ou será que ele não está conseguindo interferir? Ele viu, oh, não tem mais o que fazer, eu vou tentar me afastar da imagem dele porque pode dar prisão. Não sabemos se é a estratégia do Bolsonaro para se desvincular dele ou para se vitimizar depois. Essa é uma estratégia muito burra, viu? Nossa, prendam meu filho para eu me vitimizar, é estratégia burra. Mas do jeito que o Bolsonaro é burro, né, a gente até nem sabe. Ou porque ele não conseguiu interferir. O caso é, a coisa tá ruim pro Renan Bolsonaro e a hora dele vai chegar. Ó, boa notícia é essa. Enquanto isso, quando a gente espera a hora do Renan Bolsonaro chegar, eu vou mostrar aqui nosso carro de som lá em João Pessoa, aquele que foi ameaçado. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Aqui, ó, quem quiser apoiar embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Minha mão tava assim tremendo que eu não comi nada, aí quando você não come nada, ficou com a pressão baixa, fica assim, vou agora comer alguma coisa. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, nas outras redes sociais, e vamos pra cima deles. Falou!